Bem, boa noite. Eu sou a Amanda Trindade. Também assino como 13. Meu IMDb tá meio bagunçado ultimamente. Eu sou animadora, trabalho com animação há um tempo, direção de arte, roteiro também. Eu me graduei na Universidade Federal de Pelotas em cinema de animação e depois disso eu fui para Cuba fazer uma maestria em roteiro, porque eu ganhei uma bolsa de estudos para viver lá por 6 meses. Daí, nesse meio tempo, consegui participar, tive a sorte de participar de alguns curtas-metragens e longas-metragens também. A animação é todo um processo um pouco mais demorado, então demora um pouco para sair, né? Teve filme que eu trabalhei em 2021 e saiu no início do ano. E assim, eu dirigi alguns filmes durante a faculdade que tiveram uma cauda longa maneira, foi finalista, o Céu da Boca foi finalista do Grande Prêmio Brasileiro de Cinema. Depois eu trabalhei para o Estúdio Teremin, Linea Luna, alguns projetos independentes da Paulo Gustavo. Agora eu estou trabalhando como diretora de arte do Joe e o Vale Vazio, que é um estúdio do Rio Grande do Sul, Auto Desenhos Animados. E a gente está junto desde 2022, esperamos terminar o longa esse ano, para ano que vem estar nas telas. Bem, essa foi a minha apresentação, daí eu quero falar um pouco o que eu imagino do curso, que eu quero dar nesse período de 2 semanas. E depois, se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, eu estou aqui para isso. Acho que a live é justamente para trocar essa ideia final. Não quero me estender muito, que seja dinâmico, assim. Bem, stop motion, a animação no Brasil ela vem crescendo, né, há um tempo. E, assim, desde 2015, com a indicação do Menino e o Mundo para o Oscar, parece que os motores vêm aquecendo. Óbvio que o governo Bolsonaro deu uma esfriada no mercado, no cinema nacional, mas tem muita coisa quente, assim. Irmão de Jorel sempre ganha Emmy, sempre ganha premiações internacionais. Tem muito estúdio brasileiro que trabalha para produtoras e produções internacionais. Tá rolando uma festa na minha rua. A minha rua tem um bar exatamente na frente. Então, vocês me falam se o áudio estiver muito ruim. E, além disso, tem outros estúdios de animação trabalhando muito para fazer filmes autênticos, autorais. Eu acho que a parada da animação, ela se paga muito com a publicidade, mas no cinema eu acho que ela, por ter muito incentivo do Estado, acaba dando mais liberdade para o artista do que se fosse patrocinado pela indústria, né? De vender brinquedo, por exemplo. Então, o curso de animação stop motion vai ser eu vou introduzir do zero, que seria uma animação, que seria a modalidade, a técnica stop motion. E, além disso, mais com um olhar já voltado para uma linguagem cinematográfica avançada, assim. Eu acho que as pessoas que gostam de stop motion, geralmente elas têm já uma ficção, assim, pelo fazer cinema, pelo fazer filmes. Então, eu acho que é introduzir toda a questão da técnica e, além disso, produzir um curta-metragem, que é o objetivo do curso. Então, o curso será dividido da seguinte maneira. Serão 2 finais de semana, e que as aulas serão no período da manhã, se não me engano.
E serão no sábado e domingo. E a primeira metade a gente vai discutir muito pré-produção, em que sábado a ideia é eu levar um roteiro para a turma, ou se alguém também já quiser levar um roteiro, é ótimo, mas eu me proponho já levar um roteiro para não ter esse trabalho prévio, um roteiro que esteja em Mastercine, pelo menos. A ideia é levar um roteiro de uma página, e a partir de explicar a técnica stop motion, a gente pensar a linguagem cinematográfica animada, especificamente na técnica de animação stop motion, né? E isso parte do storyboard. Então a ideia é levar esse roteiro e partir de um storyboard e fazer passar a teoria do storyboard, fazer o storyboard em aula, e o segundo, novamente pensar nesse filme e já fazer uma pré-produção mais direcionada à arte do filme. Já começar a fazer os props, que são os objetos de cena animados, e os assets também, que são todos os elementos que estão em cena. Já fazer toda essa organização do filme, do projeto, e aí para partir para a segunda semana a gente já começar a chutar e fazer a animação em si, quadro a quadro. A ideia do curso, assim, conversando com o Afonso Beato e a Raíssa, foi fazer pensar numa animação stop motion que seja viável em produzir um curta de 1 minuto em 2 semanas, e também que seja acessível, porque eu estava pensando em softwares, ou seja, programas, né, de animação que são mais baratos e que sejam acessíveis para vocês terem no notebook da casa de vocês, e que possa também ser fotografados por celular. Então, a ideia é fazer um curta-metragem numa tabletop. Eu já fui na escola, inclusive, testei com o César, super funcionou. Botar em cima de um tripé, e aí tem uma adaptação. Assim, óbvio que a estrutura da escola é chique, elegante, mas dá para adaptar para fazer em casa. Então, a ideia é trazer essa estrutura ótima e dar as vias para os alunos para aprender a fazer esse tipo de animação em casa. E dentro da animação stop motion existem várias técnicas de linguagem, assim, de animação mesmo, de arte, de escolhas artísticas, e eu penso que fazer uma animação de recortes com animação de elementos, com areia, feltro, tecidos, esse tipo de coisa, uma experimentação, seja viável para esse período curto de 2 semanas, né? Porque acho que o objetivo do curso é sair com um curta e que a turma se una para ser uma equipe de cinema, assim, ter esse pensamento de pipeline mesmo, né? A partir do roteiro, faremos o storyboard, e a partir disso, sabendo o que a gente vai mostrar em tela, a gente vai produzir esses elementos, e a partir desses elementos, a gente já começa a chutar. Daí, também pensar um pouco em iluminação, na câmera, a lógica da animação, e o tempo mesmo, fazer animado, né? Porque é um conhecimento empírico, sabe? Obviamente, na primeira semana vai ter muita teoria e também prática, mas uma prática mais né? De pré. E na segunda semana vai ser mais dentro da prática em si, da animar, né? Anima, do latim dar alma. Então, é de fato mover e dar vida a esse mundo inanimado. É isso, assim, a ideia é vir do zero, para que todo mundo parte da mesma base, mas ao mesmo tempo ter um estudo avançado
uma discussão avançada acerca de cinema e acerca de stop motion, assim, trazer referências avançadas e arrepiar mesmo para fazer acontecer um curta nesse tempo. O que tu acha, Ilan? Acho que tá bem interessante. Se o pessoal tem alguma dúvida, tem alguma questão em relação ao curso, se já tem alguma experiência também com animação, com stop motion. Tá. Então é isso. Eu acho que agora dá para abrir para vocês, falando se tem experiências e se alguém tem alguma coisa para falar acerca do curso, se tem alguma dúvida referente ao curso, assim. Gente, eu acho que só tem um, né? Eu assustei a outra pessoa. Mas abre o microfone. Mas falando sobre o que vocês perguntaram, eu já fiz um curso de roteiro de animação, então eu já tenho um roteiro na manga, só que foi um roteiro que a gente fez em grupo, então é isso, é a experiência que eu tenho. Aí eu acabei fazendo o desenho dos personagens do próprio roteiro, e é isso, até aí, a minha experiência com animação. Legal, assim. Eu acho que cada técnica de animação tem a sua lógica interna. Se você vai fazer 2D, se você vai fazer 3D, se você vai fazer stop motion, cada um tem a sua lógica interna. E aí a ideia é pensar especificamente para a lógica do stop motion. E o roteiro, eu propus trazer o próprio roteiro, porque como são 4 encontros só, e aí eu pensei que talvez introduzir a teoria do roteiro fosse demais em um período tão curto de tempo. Daí é isso, assim, vou deixar avisado para os alunos, quem quiser já levar um roteiro ótimo, mas a ideia é ter um roteiro para a turma toda e todo mundo fazer parte do mesmo filme, entendeu? E aí, a partir disso, a gente vai fazendo a divisão da equipe, até entendendo a questão da pipeline mesmo, da função cinematográfica e tudo mais de cada membro da equipe, assim. E a ideia é todo mundo colocar a mão na massa, todo mundo animar, todo mundo dar pitaco sobre storyboard, todo mundo fazer a parte de direção de arte também. Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que não tem, mas tudo se tem soluções criativas para ficar bonito em tela, tá ligado? Então acho que dá, tipo, para sair algo bacana, assim, independente de ter uma experiência pregressa ou não, tempo investido ali em sala, e é meio que isso, o animador tem a fama de ter a bunda meio quadrada, sabe, de ficar muito tempo sentado. Sobre a técnica que eu quero levar, num curta que eu fiz faz tempo, em 2018, Céu da Boca, ele é uma mistura de... Será que eu consigo compartilhar a tela? Aparece para você o símbolo lá em cima, compartilhar? Que às vezes quando a pessoa ela tá fora da destino, às vezes não aparece. Deixa eu ver. Me falem aí se tá aparecendo. Eu vou começar a compartilhar coisas, então, porque acho que é melhor mostrar, né, do que... Aparece aí? Dá pra ver, dá pra ver. Aparece, sim. Tá. A ideia... eu comecei a gostar muito dessa modalidade do stop motion, que é um stop motion com a câmera tabletop, que foi a que eu testei com o César e que a gente vai fazer também.
é uma parada que a gente não vai mover a câmera, mas vai mover o que vai estar em cena para que pareça que a gente está mudando a câmera de lugar. E essa modalidade de não usar bonecos tridimensionais em si é mais rápida e mais viável. Porque os bonecos já exigem, seriam 4 encontros só para falar de estrutura de boneco, e tem gente muito mais especializada nisso que eu. Mas, enfim, eu vou mostrar esse projeto que eu fiz em 2018, no meu TCC, o que eu mencionei, Céu da Boca, e, assim, tem outros projetos que eu já fiz, estou fazendo, mas alguns eu não posso mostrar em transmissão de live, porque eles ainda estão em produção, e aí, como vai para o YouTube, tem a questão de direitos, então é conteúdo off, assim. Mas eu vou mostrar esse por enquanto, e a gente pode discutir sobre isso, sinta-se à vontade para abrir o microfone e falar, tirar alguma dúvida acerca disso, beleza? Aqui tem uma mistura de... Ih, deu uma travada. De 2D com 3D. 3D não, com stop motion, perdão. Antes, tudo era gigante. Eu vou tirar o áudio aqui pra gente ir conversando. O meu curta é essencialmente 2D, só que aí eu queria contar uma história dentro da história. Eu pensei em fazer uma quebra, não apenas como ia ter essa quebra narrativa, eu pensei em como fazer uma quebra narrativa, traduzir isso para a tela. Eu decidi mudar a técnica de animação para ter essa quebra também visualmente, assim. E aí tem outros momentos. Meu, o curta tá lá, já tá disponível, quem quiser ver na internet. Mas a ideia tem outras formas de fazer essa técnica de tabletop, tem outros materiais também para se explorar. Mas esses foram que eu usei na época, porque assim, né, TCC a gente não tem grana, não tem tempo, não tem nada. Então, foi isso que eu fiz na época, foram as soluções criativas que eu encontrei. E eu estou animada para encontrar novas pessoas, novas mentes, assim, principalmente agora, depois de tanto tempo que eu explorei isso, para pensar novos materiais, novos jeitos de explorar essa técnica de animação. Então é isso, assim, a ideia é partir do zero, conversar muito, explorar muito, ver muito filme junto, ter muita referência e criar um curta de forma horizontal para que todos tenham a função. Oi, Amanda, pode falar. Tipo, quando você faz essa questão de você coloca o seu personagem dentro dessa, não sei explicar, não sei falar. Você fez a ponte e aí você colocou esses dois personagens desenhados nessa ponte. Quando você pensa essa cena, você coloca isso no roteiro, tipo, vai ter a ponte com o personagem que eu vou desenhar na ponte. Tipo, como é que é pensada essa questão aqui? Tipo, porque eu acredito que você tenha colocado, pelo menos no roteiro, a questão do enquadramento da câmera. Então, eu acho que, assim, eu fiz o roteiro e eu dirigi e eu animei, então estava meio que tudo dentro da minha cabeça se conversando. Então, o que faltava de comunicação de um lado, eu meio que supria do outro. Mas o que geralmente acontece é que o roteirista ele pode dar pistas sobre enquadramento, tipo isso no mercado formal, mas ele não pode dirigir, entendeu? Ele não pode dirigir a câmera, ele pode inspirar o diretor. Essa é a função do roteirista, fazer o diretor fazer a melhor história possível. Então, o que eu coloquei é que eles estavam sentados num trapiche, olhando para o horizonte. Agora, eu decidi colocar a câmera, isso eu como roteirista, né?
cena tal, externa, dia, trapiche. Mari e Beto, não lembro o nome do personagem agora, do meu próprio filme, estão sentados no trapiche e conversam. É isso que está no roteiro. Eu, como diretora, eu decido onde colocar a câmera e quanto tempo pode durar, se eu quero estender ou não essa cena, e o que o som vai me falar também. Essa daí já é uma função do diretor. E aí, para mim, isso geralmente na animação vem no processo de storyboard, você saber onde colocar a câmera. Então, a ideia é eu levar o roteiro e aí a gente estudar um pouco de teoria de storyboard e fazer o storyboard juntos em aula. A ideia é todos nós contribuímos para o storyboard desse filme que faremos juntos. Então, é meio que isso, é no processo de storyboard, antes de desenhar, antes de partir para a produção mais final, é no storyboard que a gente decide essas coisas, que geralmente é um papel do diretor. Não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu, obrigada. É que eu esqueci que existia um storyboard. Eu pulei direto, tipo, eu sei que, porque o nosso, a gente não chegou a fazer um storyboard. A gente fez um exercício que a professora pedia pra gente desenhar e imaginar alguma cena, mas, tipo, a gente estava presa no roteiro. Então a gente não levou tanto pra esse lado. Porque a nossa parte não foi animar. Eu que fui intrometida de simplesmente pegar e falar assim, não, vou fazer os meus personagens. Porque quando alguém for animar, eu quero que sejam esses personagens aqui assim. Mas assim, essa questão de distribuir a angulação a gente não fez também. Uhum. Então, na indústria, muito. No cinema independente, meio que varia muito quem faz storyboard, mas na indústria, geralmente tem um profissional do storyboard, principalmente lá fora, né? Tem o storyboarder. Aqui dentro, varia entre o diretor fazer alguma coisa, ou o diretor com mais alguma função. Eu já fiz a direção de arte de um curta e me colocaram para fazer o storyboard. Geralmente não é muito comum isso, mas eu fiz porque eu gosto. E é meio que isso, assim, seria o que tu faz num tech scout, assim, quando tu faz um photoboard num curta live action, que você testa mais ou menos a lente da câmera, com a tua câmera ali, você vai na locação e você testa mais ou menos os enquadramentos que você vai ter no momento da diária, né? Seria o storyboard para o animador. Seria o photoboard. Aqui eu tenho até... Eu lancei... Assim, como... Quando você faz o filme só para você, você pode fazer as coisas no papel e tudo mais. E aí aqui foi o storyboard, eu juntei, tá meio deformado, porque... Enfim, erros do passado. Mas aí eu decidi todo o storyboard do filme. No próprio storyboard já coloquei algumas pistas de cor. Por exemplo, aquele final. Aqui. Tá aqui, ó. Eu já tinha decidido aqui, nesse momento. O que iria aparecer, sabe? Então é meio que isso. A ideia é a gente fazer um storyboard mais rascunhado, assim, mais rudimentar, mas que se possa entender. A ideia não é ficar bonito, é só que a equipe entenda. Entendendo, estamos juntos. Deixa eu ver. No caso, tipo, no caso teu storyboard partiu do roteiro, né? Onde... Tá. Isso. A gente primeiro parte de um roteiro, aí a gente segmenta esse roteiro em um storyboard, assim. É muito interessante o storyboard porque ele tem uma lógica parecida, fundamentos parecidos com história em quadrinho. E aí, a partir disso, sabendo onde eu vou colocar a câmera, eu sei o que eu preciso de cenário, por exemplo, sabe? Então, a gente vai ter um roteiro, e aí a gente vai fazer um storyboard
daquele roteiro. Tipo, uma flor nasceu. E aí, no momento do storyboard, a gente vai decidir onde vai colocar a câmera. A gente vai colocar embaixo da terra e saindo com a flor. A gente vai colocar muito longe para mostrar todo o ambiente. Depois a gente se aproxima da flor. Então, essa escolha a gente vai fazer no storyboard. E aí, quando a gente tiver tudo no storyboard, a gente vai para a arte, que vai ser no domingo. Esse vai ser o primeiro final de semana. E a gente vai decidir o que a gente vai precisar. Beleza, vamos usar terra de verdade para fazer essa terra. Então, vamos atrás de terra, colocar lá, já deixa tudo separadinho. Tipo, cena 1, plano 1, deixa tudo que a gente vai precisar para aquilo. Cena 2, plano 2, sabe? Vai tudo que a gente precisar para cada momento. Porque essa técnica de stop motion, a câmera não se mexe. Mas a ideia é trazer a ilusão que a câmera se mexe. Tipo, aqui no making off do filme. Assim, gente, na foto de divulgação usaram essa foto, mas na verdade é a minha amiga que estava fazendo assistência, a Gabi Parejo. E eu sou a pessoa que está tirando a foto. O que eu achei muito engraçado. Ela me mandou mensagem falando parabéns. Eu, amiga, é você que está na foto. Mas assim. Aqui a gente colocou uma câmera assim em cima de um tripé muito, muito alto e a gente tinha esse espaço para animar. O computador tá aqui, eu estava dirigindo e dando chute, a gente revezava, estava exatamente aqui, e aqui ela tá vendo no monitor auxiliar para ela ver o que está na câmera, sabe? Então a ideia é isso. E fazer de uma maneira que vocês consigam reproduzir em casa, que o apartamento destruído do meu amigo Lucas, que cedeu, fez a direção de foto, inclusive, pro curta, mas assim, tinha muita coisa. E é isso, como assim. É que... Desculpa, como é que funciona a direção de arte para um curta de animação? Porque, tipo, aparentemente essa sala tava toda zoneada. E aí, tipo, como é que se produz material? Tipo, Sim. Então, pro stop motion especificamente, tem isso, parte do board, e aí você sabe o que precisa, né? Assim, aqui, como tinha uma questão 2D também, eu parti de concept art, né? Conceitos de arte. Então, eu sabia que eu queria canetinha nos meus cenários, porque eu fiz um filme que são personagens animados, mas os cenários são de canetinha, marcadores, que estão usando agora para fazer Bob Good, tá caro pra caramba. Mas era isso, tipo, usar cenários reais com personagens animados digitalmente. Dizer que é tudo canetinha, sabe? E eu descobri que eu queria isso experimentando. Daqui são alguns desenhos que não foram para o filme, não estão no filme, mas foram explorações para eu entender o que eu queria, visualmente, assim. Tipo, no começo ela tinha cabelo azul. Esse foi o primeiro desenho que eu fiz do filme, se eu não me engano. Ela sentada num bar e pessoinhas, sabe, esquisitinhas, falando com ela. E aí é meio que isso, assim, acho que a direção de arte do nosso curta de stop motion vai ser algo mais para experimentar materiais, sabe? Às vezes até colocar um pouco na frente da câmera, ver como se comporta com a luz, mas é experimentando materiais mesmo. E ver, assim, como eu falei, sabe? Se a gente for fazer uma flor brotando da terra, a gente vai usar papel, cartão, a gente vai desenhar a terra, a gente vai usar terra de verdade, a gente vai usar um tecido meio camurcinha, sabe? Então, é meio que para experimentar, que vai ser no domingo. Vai ser uma experimentação mais direcionada, justamente porque tem pouco tempo, mas a ideia é passar a lógica desse laboratório para que vocês tenham vias de fazer isso mais vezes, sabe? Replicar em outros momentos, quando quiserem.
E é meio que isso, assim, a ideia do curso, assim. Os 2 primeiros dias, sábado e domingo, vai ser pré-produção, que é dia 16 e 17. Depois vai ser o dia 24. Ixi, não sei, peraí. 16 e 17 pré-produção e depois 23 e 24 de produção. E aí depois eu vou juntar todo esse material e aí mostrar o filme para vocês. Estou procurando, até queria falar com o Lohan depois para a questão do áudio, como é que a gente vai fazer essa pós, mas a ideia é essa, no geral. Acho que o mais legal do curso é sair com um curta de 1 minuto, sabe? Porque geralmente dá trabalho e custa um dinheiro, sabe? Então é meio que sair do curso com o conhecimento teórico e prático também. E um instrumento prático também para vocês escreverem em festivais, colocar em portfólio, fazer o que quiser com esse material. Aí acho que é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida em relação ao curso, podem falar. Senão a gente pode encerrar, né, Lohan? Não sei, o que você acha? Acho que Lohan é meu chefe. Não, tá incrível. Agradeço muito, Amanda, pela sua disponibilização, por ter disponibilizado, poder falar aqui do seu trabalho com a gente. Aprendi muito também. E é isso. Eu gosto muito de animação também, só que eu sempre tive muita preguiça de desenhar, mas desde criança, eu acho que eu comecei a ver cinema, comecei a ver desenho, ver filme, ver anime. Acho que eu comecei a ver cinema a partir de desenho. Então, Legal. eu eu gosto muito, né, de animação. Mas desenhar mesmo desenho não. Mas gosto. O bom do stop motion é isso, que dá para você partir, tipo, animar areia, sabe? Uhum. Tem um cara que eu tava acompanhando, vi os filmes dele, os curtas dele esse tempo. É um. Caraca, muito difícil falar o nome dele, mas acho que é Ian Svankmajer, um negócio assim. Eu Pô, amo. nossa, esse cara é Tá com maluco, 92 mano. anos. O cara é maluco demais, mas eu acho muito legal, muito maneiro. Ele mistura assim, até o corpo humano, né, com animação, nossa, Sim, tem maluquice o total. filme dele, acho que de 86 ou 84, que é Alice. A Ah, isso é versão muito legal. pariu, puta que pariu. Ele consegue fazer um stop motion e usar uma atriz para interagir com a animação stop motion dele. Isso é muito difícil, ainda mais levando em conta que ele está usando uma criança, né, uma atriz mirim para interagir com stop motion, que é uma técnica que demora, sim, né? Que demora para Muito se louco. realizar, né? Tipo, a Eu gente. acho, o que eu acho legal da animação, assim, é que você pode fazer coisas que necessariamente com uma câmera e uma pessoa, às vezes você não consegue, sabe? Então a Uhum, animação acho que dá essa permissão para você viajar, sabe? Ir pro lúdico, ir pro um lado mais surrealista. uhum. É o que me atrai muito também na, na linguagem da animação, assim. Eu falava até com os amigos meus do audiovisual, falavam que para animação do live action, né? Para animação, tipo, fazer um cara pescando e fazer um cara pescando na chuva, dá mais ou menos, tipo assim, dá mais trabalho, só que rola fazer. Agora, fazer chuva no audiovisual demora um pouco mais. E se eu quiser colocar um dragão pousando enquanto ele pesca, também dá para fazer, entendeu? Então, dar essa permissão maior para sonhar, eu acho. Sim. Você viu esse curta que estava concorrendo ao Oscar? É Wonder to Wonder? Acho que é esse o nome. Não Wonder. cheguei a ver, não. Cara, é muito louco. Tava concorrendo a curta de animação, né? Perdeu, mas eu acho que foi o melhor desse ano. Não desse ano, né? Mas que tava no Oscar, né? Eu acho que é o Wonder to Wonder. Ele mistura. Enfim, a história é sobre um cara que ele era um host de um programa infantil e do Uhum. nada esse cara morre no meio do estúdio. E aí os bonecos eles ficam malucos lá porque eles já estão acostumados com
com a gravação, então eles começam a gravar sozinho, e eles piram. Ah, que legal. Stop Esse aí motion. mesmo. Aham. Aí esse velho aí, ele morre. Aí a galera que trabalhava, né, os bonequinhos que trabalhavam, começam a pirar. Genial. Pô, eu vou ver Eu acho saindo que, daqui. pô, eu acho que o rolê da animação tem isso, né? Essa brecha para um mundo que a gente imagina. O audiovisual não, ele fica preso nessa realidade, tentando caçar os brechas dela e tal. A animação não, a animação tem esse rolê de, caraca, tô imaginando um dragão voando dentro de um vulcão, então eu vou fazer isso, ponto. Sim. Tipo assim, no audiovisual, no live action, na verdade, perdão, imagens reais, isso meio que se dá, mas aí ou tu tem que ser muito criativo para deixar isso implícito, ou você tem que ter grana, né, para pagar alguém para fazer efeitos especiais, que seriam de pós-produção, que em essência é animação também, né? Tipo, a Daenerys voando num dragão, aquele dragão é animação. Sim. Mas eu gosto muito do audiovisual daquela época, tipo Tim Burton início, sabe? Que eles faziam tudo efeito prático, faziam os animatronics bizarros, maquiagens bizarras, até stop motion dentro do, do filme, assim. Eu gosto disso que dá pra tocar, sabe? Lindo esse, hein? Wonder to Wonder. Irei ver. É isso aí, Amanda. É isso. Gente, muito obrigada por comparecerem, estarem dispostos a me ouvir, assim, trocar ideia. Obrigada pela atenção e o tempo. O curso acontece no meio de agosto, será incrível. E apareçam se quiserem. Se quiserem tirar dúvida por outros meios, tem minhas redes sociais e e-mail também, para quem quiser tirar uma dúvida, mas não sei, brotar uma pergunta depois. Fica à vontade. É isso, agradeço a presença de todos. Obrigada pelo espaço, Lohan, querido. É isso, tamo junto, Amanda. Valeu. Tamo junto. Obrigada, gente. Boa noite.